Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos. Uma excelente noite. Muito obrigado pela presença de vocês, pela audiência de vocês aqui, porque a gente está agora via internet também. Que seja uma aula proveitosa, que seja uma aula abençoada e que nós possamos sair dela edificados e mais convictos do que Deus pensa a respeito do perdão, né? Eu estou aqui com os professores Bárbara, Ruth e Isaías. Queria que eles dessem um oi aí para vocês. Oi, gente, tudo bem? Oi. Gente, estou morrendo de saudade. Orando para que a gente volte com a nossa escola bíblica presencial rápido. Amém. Oi, pessoal. Bom dia. Deus abençoe a todos. Mais um estudo da Palavra de Deus sobre o perdão. E é muito importante que a gente aprenda e cresça nesse conhecimento e na graça do nosso Deus. Amém. Bom dia, pessoal. Também estou com muita saudade de vocês. Fico feliz porque a igreja está voltando, né, com os cultos presenciais. Mas tomem cuidado, gente. Use a máscara, use o álcool gel. Tome bastante cuidado. Estamos aqui acompanhando em casa, porque eu sou do grupo de risco. Deus abençoe a todos. Amém. Então, eu gostaria que a Ruth iniciasse orando por nós, pedindo para que Deus abençoe e abra nosso entendimento aí para essa aula. Amém. Oremos. Senhor Deus, amado Pai, te damos graças, ó Pai, porque o Senhor tem usado nossas vidas, ó Pai, o Senhor tem usado a vida de cada um, Senhor, que se dispôs, ó Pai, a trabalhar na Tua obra, Senhor. Ó Deus maravilhoso, abençoa cada um que está ouvindo, Senhor amado, essa aula, Senhor amado. Ó, Senhor, que nós possamos, ó Pai, praticar, Senhor, dia a dia o perdão, Senhor amado. Porque, Senhor amado, o Senhor nos amou de tal maneira, Senhor amado, que nós não merecíamos, ó Pai. E o Senhor primeiro nos perdoou, ó Pai. E agora nós possamos, ó Pai, exercer esse perdão. E que essa aula, Senhor, seja de reflexão para cada irmão que está assistindo neste momento. É que nós oramos e já te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Na última aula, nós falamos sobre santificação, né? O Isaías falou muito bem sobre esse tema. Então, aqui só para relembrar vocês, santificação é um processo, né? Diferentemente dos outros itens que a gente vinha falando, que é o novo nascimento, a justificação e a adoção, que são atos de Deus para conosco, a santificação é um processo que acontece em nós, mas também com participação nossa e do Espírito Santo também, né? Santificação para nós significa separação do mundo e mortificação do pecado em nós, né? A gente viu também que não há santificação sem a participação de Jesus e do Espírito Santo, a gente não consegue se santificar sozinho, e que nós somos santificados através da palavra, né? Então é a palavra que nos orienta e nos exorta à santidade de acordo com os ensinamentos de Deus. Então, eu gostaria de começar a nossa aula de hoje falando sobre as definições, né? Definir o que é perdão, primeiramente. A origem da palavra perdão, ela é do grego, também tem sua versão em latim, mas em grego ela significa deper, que é total, e donare, que é entregar, doar. Então, o que significa ela para a gente? É dar ou devolver a vida a quem ofendeu. Ou seja, quando a gente perdoa, ou quando Deus nos perdoa, nós estamos devolvendo a vida a quem nos ofendeu. Então, a gente está restabelecendo o relacionamento e a vida daquela pessoa que nos ofendeu. Eu gostaria que algum professor lesse 1 João aí para a gente começar. Diz assim, ó, 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Amém. Bom, aí, então a Bíblia, aí ela fala que tem o dar e o receber o perdão, né? Então é sempre uma reciprocidade o que acontece com o perdão. A Bíblia, ela está cheia de exemplos, né, de perdão, né? Jesus nos deixou, ele foi o exemplo para nós de perdão, né?
Então, a gente tem vários exemplos. A gente tem o exemplo do filho pródigo, né? A parábola do filho pródigo. A gente tem o exemplo da adúltera que seria apedrejada se não fosse a intervenção de Jesus. Então, Jesus nos deixou vários exemplos práticos de como devemos viver e perdoar uns aos outros, né? Eu deixei aí as passagens onde estão a parábola do filho pródigo e a passagem da mulher adúltera. Depois, se vocês quiserem ler com calma, elas são grandes, então a gente vai deixar aqui para vocês lerem posteriormente, tá? A importância do perdão, né? O perdão na nossa vida, ele é fundamental porque ele, como eu disse anteriormente, ele nos devolve a vida, né? E quando a gente não tem o perdão de alguém, ou a gente não cede o perdão a alguém, ou até mesmo falta isso de Deus para nós, a gente não se arrepende dos nossos pecados e pede perdão a Deus, nós ficamos amarrados, a gente fica com a vida amargurada, a gente fica com ódio no coração, a gente fica com aquele peso, né? Então, a gente vai ver alguns itens de fundamental importância do perdão das nossas vidas. O primeiro é a reciprocidade, que está lá naquele trecho do Pai Nosso, que foi a oração que Jesus nos ensinou, Mateus 6,12. Eu gostaria que algum professor lesse, por favor. Eu leio. Diz assim, ó, Mateus 6,12. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, olha como é importante, né? Aqui, Jesus está nos dizendo que se nós não perdoamos os nossos devedores, ou seja, quem nos ofendeu, Deus também não vai praticar o perdão para conosco, porque se a gente não é capaz de perdoar, como nós poderemos receber o perdão do Pai, né? Então, ele quer que a gente primeiro seja o canal de bênção, o canal de perdão para a pessoa que nos ofendeu, para depois ele perdoar as nossas ofensas, porque muitas vezes a gente esquece que o pecado é uma ofensa. Muitas vezes a gente acha, desobedeci, mas você não desobedeceu uma regra, você desagradou o seu pai, então você ofendeu o seu pai. Então isso é motivo de arrependimento e pedido de perdão também. Embaixo, o segundo item, a gente vê que, além da gente não ser perdoado por Deus, a gente também não tem as nossas orações ouvidas por Deus. Então, eu gostaria que alguém lesse, por favor, Marcos 11, 25 e 26. Eu leio. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também o vosso Pai Celestial não vos perdoará vossas ofensas. Amém. Então, aí está falando que quando a gente estiver orando, a gente precisa, se tiver alguma coisinha nos incomodando, aquela coisa que nos falaram, que de repente a pessoa nem sabe que nos magoou ou que nos ofendeu, a gente precisa pedir ceder perdão para essa pessoa, porque isso atrapalha o nosso relacionamento não com essa pessoa somente, mas com Deus. A gente precisa ter o coração puro e, acima de tudo, sincero para com Deus. Então, a gente precisa liberar esse perdão para essa pessoa para que a gente consiga ter um relacionamento saudável com Deus, senão a gente vai ficar sempre com aquela pendênciazinha e isso impede a gente de prosperar no nosso relacionamento com Deus, né? Algum professor quer comentar? Eu quero. Eu vivi algumas situações em que foi necessário o perdão, né? Tanto da minha parte quanto da pessoa. E é verdade que isso que você está chamando a atenção é muito importante. Porque enquanto não houve essa liberação de perdão, né? Tanto da minha parte quanto da pessoa, parece que as nossas vidas andavam em círculo, sabe? Quando o cachorro corre atrás do rabo e virava e mexia, eu achava que a pessoa fazia aquilo, aquela atitude, ou aquela escolha, ou qualquer outra coisa para me ofender, para me machucar. Quando na verdade não era, né? Só que você tá tão machucado, tá tão cego por causa disso, né? Porque às vezes a pessoa te ofendeu, ou enfim, que você acaba não querendo escutar, né? E aí eu tive
até a pastora Luciana um dia me chamou a atenção com relação a isso, e ela falou, olha, você está vendo como parece que a sua vida está sempre em círculos e ela não progride, ela não cresce? Eu não estou falando só na sua parte carreira, enfim, mas eu estou falando da sua parte espiritual, principalmente, né? Como a coisa fica sempre ali morninha, morninha, e a gente sabe que não é o que Deus quer, né? Ele quer que a gente cresça e aprofunde no relacionamento com Ele. E faltava, sabe o quê, gente? Perdão. Então, é um tema extremamente importante e relevante para as nossas vidas mesmo. Amém. Segundo item, quem não perdoa sofre consequências. Isso é muito sério, porque além da gente não ter um bom relacionamento com Deus e com a pessoa que nos ofendeu, a gente sofre consequências. Então, eu gostaria que alguém lesse, por favor, Mateus 18:34. Mateus 18:34. Qual 34? Tá. Indignando-se, o seu senhor entregou aos verdugos, até que eles pagassem toda a dívida. É isso mesmo? Aqui na minha versão está falando aos torturadores. Isso. Então, aí é uma analogia. Deus nos disciplina até que a gente pague aquela dívida, ou seja, até que a gente libere o perdão. Se a gente não libera o perdão, a gente fica preso nessas picuinhas. Essa picuinha vira uma raiva, a raiva vira ódio, o ódio vira rancor, e aí a gente vai ver mais para frente que um abismo chama outro abismo, e a gente vai vendo que isso só piora o relacionamento nosso com Deus e com as pessoas. A gente vai se fechando, né? Então, eu gostaria que alguém também lesse, por favor, 1 João 3,15. Qualquer que odeia a seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Olha que sério isso. Então, quem odeia é homicida. Ou seja, a gente que tem um ódio no coração, a gente acaba tendo o mesmo peso de uma pessoa que assassinou alguém. Olha como isso é sério diante de Deus, né? A gente precisa realmente ficar atento a isso, porque muitas vezes começa pequeno, né? Às vezes, um irmão me cumprimentou, e aí você começa a reparar que aquele irmão começa a agir diferente. Isso tudo na sua cabeça, o irmão nem sabe que isso tudo está acontecendo. E aí você começa, tá vendo? Ele é metido. Tá. Aí você começa a espalhar isso para todo mundo, e às vezes a pessoa nem teve essa intenção, e isso vai virando uma bola de neve, mas isso está acontecendo só dentro da sua cabeça. E olha a proporção que isso pode tomar, e olha o que Deus acha disso, né? Que é o principal. Olha o peso que Deus coloca sobre eu não sei se vale o comentário aqui, mas às vezes até o que a gente fala, né? E a Bíblia é muito clara com relação a isso, que a língua é um órgão tão pequenininho, né? Uma parte do corpo tão pequenininha, mas ela pode matar, né? E eu vejo a comparação com o homicida aqui, né? Com essa questão. Por isso que é importante a gente tomar cuidado com as brincadeiras que a gente faz, porque às vezes você não sabe se essa pessoa vai receber essa brincadeira dessa forma, né? Como brincadeira, ou se aquilo às vezes é uma ferida que a pessoa tem e você só vai causar mais problema, mais dificuldade para aquela vida. Então, até nisso a gente tem que tomar muito cuidado, né? Exatamente, praticar empatia, né? Então, Exato. precisa sempre se colocar no lugar do outro. E eu vou até ler aqui o contexto desse trecho que a Ruth leu, para que vocês entendam como Jesus enxerga, né? Ele explica um pouco de como ele faz uma comparação entre uma situação e como é o reino dos céus, né? Mateus 18, 23 a 35. É um pouquinho longo, mas é bem importante para que a gente entenda o contexto da passagem que a gente leu. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas,
foi-lhe apresentado o que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida lhe fosse paga. Então aquele servo prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão nele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrado na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito, e foram declarar ao seu senhor tudo o que passara. Então o seu senhor, chamando a sua presença, disse: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu tive misericórdia de ti? E indignado, seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um ao seu irmão as suas ofensas. Então, olha como é sério, né, a gente receber o perdão de Deus e não achar que o irmão é digno do nosso perdão, né? Porque a gente também estava na mesma situação, a gente estava na situação de inimigo de Deus, de atacar Deus, né? Então, Deus nos perdoou com tamanha misericórdia. Por que a gente se sente muitas vezes melhor do que o outro para perdoar, né? Sendo que a gente tem os mesmos defeitos e carece da glória de Deus da mesma forma, né? O ato de perdoar é tão maravilhoso porque, na realidade, quando você libera o perdão, mesmo que você acha que você está cheio de razão, quando a gente perdoa, isso faz muito bem para a gente mesmo, né? Se você não quiser perdoar, ou até perdoar por interesse, perdoe, porque isso aliviia, né? E perdoar é algo que transcende, é algo mais profundo do que simplesmente uma coisa vista aos olhos, né? Mas tem que haver mesmo, assim, o perdão é mais profundo, porque a gente não consegue esquecer algumas coisas, mas o perdão, sim, né? Esquecer é diferente de perdoar. Você não consegue esquecer, mas perdoar você consegue. Quando aquilo não mais te incomodar, aí passou. Aí realmente você perdoou. Mas se ficar incomodando, você ainda não perdoou, né? E a Bíblia nos ensina, né? Viu? Se tem alguma coisa contra o teu irmão, né? Vai lá, reconcilia com ele, né? Depois você traz a sua oferta. Então, o perdão é muito importante na nossa vida, nesse sentido de liberar perdão mesmo. A gente precisa o tempo todo perdoar. Amém. O Isaías citou até um trecho que a gente vai ler agora, né? Que antes da oferta a gente precisa pedir e ceder perdão, porque como o perdão atrapalha o nosso relacionamento com Deus, não tem como a gente chegar diante de Deus e dar a nossa oferta se o nosso coração tá pendente, né? Tem alguma coisa ali que está incomodando, que Deus está vendo que não está correto. Então Deus está recebendo nosso dinheiro, mas Ele sabe que não está recebendo o nosso coração. Então, a gente precisa purificar o nosso coração, primeiramente, para que a gente esteja diante de Deus puro, né? Puro não no sentido de, não peco, não, mas no sentido de reconhecer que Deus nos perdoou e que a gente também perdoa o próximo. Então, a gente está praticando o que Jesus nos ensinou. Por isso, eu gostaria que alguém lesse para nós Mateus 5, 23 e 24, por favor. Eu leio. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixe perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-se com teu irmão e então, voltando, faze a sua oferta. Então, olha que sério, né? Depois vem e apresenta a tua oferta. Então, primeiro a gente tem que se reconciliar. Não adianta a gente, vou dar minha oferta aqui e depois eu me acerto com ele. Não. Deus não gosta de deixar pendência. A gente que é cristão não pode deixar nada para depois. Se Deus
nos incomodou, a gente tem que ser obediente e fazer. Se a gente empurra com a barriga, como é que a gente vai prosseguir no crescimento? Como a Bárbara falou, no testemunho delas. Algo estava enroscado ali, a vida estava correndo em círculo, então a gente fica preso. Deus vai deixar a gente ali até a gente entender que a gente precisa de uma reconciliação. A palavra cristão, né? A palavra cristão significa um pequeno Cristo. E a gente vai sempre no ensinamento de Cristo. E aí, na questão do perdão, né? Jesus perdoou. E a gente tem que perdoar. Se a gente não perdoar, a gente está fora, né? A gente não é o verdadeiro cristão. O cristão baseia em Cristo. E olha o quanto ele perdoou, e quanto é importante, e quanto a palavra nos chama a atenção para perdoar, né? Então, nós temos sempre que ter isso em nós. Senão, nem somos cristãos, se a gente não agir como cristão, né? Precisamos sempre perdoar. Amém. Como diz a palavra em Tiago, né? A língua pode abençoar ou ela pode amaldiçoar, né? Então, a gente tem que ter sempre em mente, quando o assunto é perdão, é melhor não ofender do que ter que pedir perdão. Então, é melhor a gente vigiar a nossa língua para que a gente não cometa esse tipo de coisa. Ruth, você queria falar? E ainda fala que a boca diz, né, que o coração está cheio, né? Verdade. A gente tem que ter um coração cheio. Eu me lembro uma vez, eu levei o pastor Júnior para fazer um exame, aquele exame lá, acho que é endoscopia, que você sai de lá meio grogue, né? Uhum. E aí ele estava grogue ainda, e ele falava assim, eu te amo, tio, né? Depois ele falou assim, tio, o que será que eu falei para você, né? Eu falei assim, você falou que o coração está cheio, você disse que você me ama. Então é muito importante, né? Que nessa hora meio que inconsciente, a gente diz a verdade, não é? Então é importante que a gente tenha esse coração mesmo, esse coração de perdão, algo dentro da gente, né? Amém. Então, eu queria só comentar isso daqui, ó. Que aqui no versículo 23 fala, né? Às vezes a gente não tá com aquela mágoa daquela pessoa, mas a pessoa tá sentida com a gente, tem alguma coisa. Então, se a gente souber que alguém tem alguma coisa contra a gente vai lá, toma atitude. Não precisa você, né, esperar a pessoa pedir perdão. A gente vai lá e pede perdão. Porque, como Isaías falou, o perdão é bom para nós, porque você se livra daquela culpa. Igual eu sempre quando eu falava com meus filhos, quando eles eram pequenos, sabe, que às vezes brigavam com o outro, eu falava assim, não, vocês não podem alimentar a ira. A Bíblia fala que pode irar, mas não pode pecar. Então, se você ficar alimentando aquilo lá, gente, é insaciável. A ira, ela é tão insaciável, então, que você não consegue depois. Então, você tem que pedir perdão. Olha, eu errei, eu pedi desculpa. Eu sempre falava isso para minhas crianças quando eles eram pequenos, e até hoje eu falo, a ira é insaciável. Então, se você pede perdão, você corta aquela raiz de amargura. Você corta aquela raiz de amargura e tudo se resolve ali, entendeu? Se a pessoa não quer receber o perdão, Deus vai trabalhar no coração dela, mas você tá limpo, você não tem mais aquela carga, aquele peso, né, no seu coração. Então, é muito importante você perdoar. Então, isso que eu queria colocar. Amém. O próximo item é a falta de perdão traz resultados terríveis. Então, a gente vai ver um pouco do que o pecado causa na nossa vida. Hebreus 12, 14 e 15. Quem pode ler, por favor? Eu leio. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura, brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Então, olha como é sério, né? Às vezes, por uma falta de perdão nossa, muitos se contaminam, né? Então, olha o resultado tenebroso que isso pode trazer, né? Então, de repente, a gente acaba manipulando várias pessoas, a nossa opinião acaba influenciando ou contaminando várias pessoas, e aquilo
que poderia ter acabado com um simples pedido de perdão acaba se alastrando e acaba tendo consequências terríveis, né? E o que mais me chamou a atenção nesse versículo é tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Então, assim, Deus está dando a graça, mas a gente pode se privar dela. Como? Tendo amargura no coração, deixando isso se ter raiz no nosso coração, como a Ruth falou, né? A gente não pode deixar crescer, isso. Né, Gui, no coração. Exatamente. É igual o fermento, né? Vai crescendo e aquilo vai tomando conta de áreas da nossa vida que nem não estavam contaminadas, mas a amargura vai tomando conta. Então, a gente acaba se privando da graça de Deus e não tendo a paz, né? Então, e uma das coisas que meu pai falava muito, né? Ele falava assim que quando a gente não perdoa ou tem esse sentimento reprimido, essa sensação, sabe, de não liberar perdão, de ser carrancudo, de ser sempre bravo, irado, ele falou, essas pessoas geralmente acabam contraindo alguma úlcera de preocupação, algum estresse emocional, algum mal físico, então nem é bom para o nosso físico, né, gente? Quanto mais espiritual, então prestem atenção. Amém. Aqui está um item que sempre, quando a gente lê, a gente acha que tem uma cota, né, de perdão durante a vida, né? Então, até quando devemos perdoar, né? Se a gente fizer ler lá em Mateus 18, 21 a 22, a gente vai ver que ele diz um certo número, né? Quem pode ler para nós? Mateus 5, 21, 22, né? 18. Diz assim, Mateus 18. Mateus 18, perdão. Mateus 18, de 21 a 22. Ele diz assim, então, Pedro, aproximando-se, perguntou, Senhor, até quantas vezes o meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus, não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Exato. Então, a gente tem 490 vezes para perdoar, será? Aí ele está usando de hebraísmo, né? Que é um recurso que os hebreus usavam na época, né? Que diz que a gente precisa perdoar 70 vezes 7, ou seja, o 7 no hebraico significa a perfeição, né? Então, a gente sabe que 70 vezes 7, ou seja, a gente precisa perdoar até que a gente seja perfeito, né? Ou seja, a gente precisa perdoar eternamente, a gente precisa perdoar sempre, continuamente, porque a gente sabe que a gente não é perfeito, mas a gente serve a quem é perfeito. Então, a gente precisa perdoar como ele nos perdoou, ou seja, infinitamente. Gostaria que alguém lesse também 1 Coríntios 13, 5. Não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Isso, aí ele está descrevendo o que é o amor, né? Paulo descreve a definição de amor. E aí a gente vê que ele não se ressente do mal. Então, se o amor é Deus, se Deus é amor, e ele não se ressente do mal, a gente precisa também perdoar sempre. A gente não pode guardar, primeiro porque a gente não é perfeito, e não podemos exigir perfeição de ninguém, e também porque a gente serve o autor da vida e o autor do amor, e ele nos ensina a perdoar sempre. Passou aí para vocês o slide? Ok. Agora eu gostaria de falar um pouco sobre o perdão de Deus, né? A gente estava falando um pouco sobre o perdão, digamos que horizontal, né? De irmão para irmão, de ceder e pedir perdão. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o perdão de Deus, perdão unilateral, né? Jesus, enquanto homem, ele nos perdoou antes mesmo de nós pedirmos perdão. Olha como isso é profundo, né? Quantas vezes a gente espera a pessoa bater na nossa porta, ajoelhada, chorando, desesperada, pedindo perdão, senão a gente não perdoa. Quem disse que a gente precisa esperar um pedido de perdão para perdoar? E a gente vai ler em Lucas 23,
34a. Quem pode ler, por favor? Contudo, Jesus dizia: perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, assim, quantas vezes a gente sabe que vai se deparar com pessoas que não conhecem a palavra de Deus, ou seja, não sabem o que fazem, ou que ainda não conhecem o amor de Deus, e muitas vezes a gente quer julgar a pessoa com o conhecimento que a gente tem. E a gente acaba esquecendo que às vezes ela não foi alcançada, ela não conhece o amor de Deus. Então, é através da nossa atitude que ela vai conhecer o amor de Deus, através de um perdão, através de às vezes até um pedido de perdão nosso, humilde, é que ela vai conhecer o amor de Deus. Então, a gente pode levar a Deus às pessoas dessa forma também, perdoando elas, entendendo que ela ainda não conhece o amor de Deus e também pedindo, tendo humildade de pedir perdão a ela. Não é porque a gente conhece a palavra que a gente é melhor. Não, pelo contrário, a gente tem uma responsabilidade enorme porque a gente conhece a palavra, então a gente é indesculpável. Não dá para a gente falar que, não, eu fiz isso, mas eu não perdoo porque ela não é de Deus. Mas é justamente por ela não ser de Deus é que a gente tem que perdoar como Jesus fez, né? Ô, Guilherme, posso comentar? Pode sim. Então, e olha o exemplo que Jesus, olha a situação que Jesus estava aqui quando ele falou para Deus, né? Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Gente, ele estava sendo crucificado, ele tinha sofrido todas aquelas situações que ele sofreu lá de amargura, de sofrimento, carregando aquela cruz, tudo, e aquele povo lá levando ele, carregando os malfeitores, todos lá, né? E ele carregando aquela cruz toda ensanguentada, tudo, e mesmo assim, aquelas pessoas que ele sabia, né, que estava querendo ali que ele morresse mesmo, estava se exaltando por causa da morte dele, pelo sofrimento dele, e mesmo assim, e ele como humano, né, porque ele morreu naquela cruz como humano, e ele falou, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Então, é um exemplo, assim, muito, assim, profundo pra gente, né? Que a gente, às vezes a pessoa fala, qualquer coisinha que a pessoa fala pra gente, a gente não perdoa. Jesus, nessa situação, eu creio que Deus, que Deus permitiu que fosse escrito essa passagem, para a gente ver a situação que Jesus estava e ele perdoou, né? E pediu para Deus perdoar aquele povo, né? Verdade. Aí a gente acaba se comparando. O que é a ofensa que fizeram para nós perto do que Jesus estava sofrendo naquela hora, né? Às vezes a gente acaba sendo muito dodói, né? Nossa, a pessoa aqui acabou comigo. Não, acabou. Ela morreu para mim. Morreu para mim. Olha o que Jesus estava passando. Jesus estava sendo humilhado, tendo uma morte, uma das piores mortes que se pode ter, e ainda assim ele não descarregou a ira dele sobre nós. Olha o tamanho do amor que chega a nos constranger, né? Ouvi rapidamente. Um dia eu fui me aconselhar com o pastor Júnior e a gente estava lá naquela casinha, não sei nem se, acho que nem é do seu tempo, né, Gui? Na casa da família. Eu acho que eu peguei, sim, Você pegou, né? Uhum. Aí fui lá no escritório dele, contei a situação, estava muito brava, estava naquela condição de super ofendida, super... assim, entendam que em nenhum momento o pastor tirou a minha razão, né? Ele entendeu, ele se colocou ali no meu lugar, mas ele virou para mim e falou assim, tá, Bárbara, e você vai pedir perdão quando? Aí eu que, pastor? Hã? Como assim? Bárbara, quando que você vai pedir perdão para essa pessoa? Pastor, então, me explica, porque... Aí ele falou exatamente isso, olha, Jesus, quando esteve aqui, ninguém nunca pediu perdão para ele na terra, né? E naquela cruz, como a gente está, né, falando desse momento, ele fez tudo. E ele, inclusive, demonstrou, nos deu o perdão dele. Então, mesmo as pessoas não perdoando, ele foi lá e ofereceu o perdão. Então, a parte de você ir lá e pedir perdão, porque ele explicou, né, que era necessário esse primeiro passo, enfim. E eu fiquei pensando durante um tempo, tá, gente? Porque confesso que não foi fácil, porque eu me sentia realmente na condição de ofendida, de machucada, enfim. Mas aí eu entendi que eu precisava realmente me reaproximar dessa pessoa
e pedir perdão com sinceridade, né? Não é só, não, desculpa aí, né? Mas é pedir perdão mesmo e entender que, como você mesmo disse, né, Gui, a gente não é perfeito, né? Nas nossas relações, nas nossas atitudes, a gente acaba errando, escapando, enfim. E a pessoa também precisava dessa minha aproximação e ela ficou até surpresa comigo pedindo perdão, né? Então, quebrou ali várias coisas e tudo ficou para trás, para a glória de Deus. Amém. O perdão é isso, né? O perdão é quando a lembrança do fato não incomoda mais. Então, realmente, perdoou, né? Quando a gente lembra do fato e ainda fica zangado, não houve perdão. Precisamos liberar perdão. Isso é importante. Amém. É aquele negócio, né? Imagina se Deus fosse ficar lembrando toda hora a gente do que a gente cometeu contra ele. Né? Misericórdia. É aquele negócio, né? Tem gente que perdoa, mas fica, mas você lembra? Você lembra? Para vencer aquela discussão que você não tem razão? Não, mas você lembra em 1982 que você fez? Então, isso não é perdoar. Se você fica lembrando e voltando à tona né? Aquela eventual ofensa, isso não é perdão. Então, a gente o Gui já pode aconselhar casais aí, ó, Isaías. Então, é uma coisa séria, porque muitas vezes a gente acaba usando disso até para provar o nosso ponto de vista e acaba passando da conta, né? A gente perde a razão. E o outro item aqui, que é importante a gente falar, é que é Deus quem perdoa os nossos pecados, né? Então, quem perdoa a nossa ofensa terrena aqui é o nosso irmão, mas é só Deus que tem o poder de perdoar os nossos pecados, né? Então, eu gostaria de ler Salmos 103, 2 e 3, eu vou ler aqui, fala assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as suas enfermidades. Então, aqui a gente vê uma relação até entre a iniquidade e a enfermidade, né? A gente sabe que o pecado gera a morte, né? Mas o perdão de Deus, ele traz a vida, né? Para nós. Então, ele perdoa as iniquidades e sara as nossas enfermidades. Isso é importante a gente falar, porque muitas vezes as coisas que a gente sofre é consequência da nossa própria iniquidade. Deus nos perdoa e nos sara de tudo isso, né? Eu gostaria que alguém lesse também Hebreus 8:12. Diz assim o texto: Pois para com as suas iniquidades usarei da misericórdia e dos seus pecados jamais me lembrarei. Olha aí, jamais me lembrarei. Então, quem perdoa, como Isaías falou, não esquece, porque quem não lembra tem amnésia, né? A gente está falando aqui de não lembrar com aquele pesar, daquela raiva que traz quando a gente lembra de uma coisa que ainda não foi perdoada, né? Então, a gente precisa lembrar, mas, de repente, como um aprendizado, fez, mas perdoei, e isso foi jogado no mar do esquecimento, né? Como Deus fala na palavra dele. E agora a gente vai caminhar para a conclusão. Aqui eu separei em 4 itens. O primeiro é: ninguém se relaciona com Deus sem ser perdoado. Então, isso é importante. Se a gente não foi perdoado por Deus, a gente não tem como ter um relacionamento com Ele. E aí tem a relação com as outras aulas, né? Que é o arrependimento, é o novo nascimento, é a justificação. Então, Ele nos perdoa primeiro para depois para se relacionar conosco. Então, eu gostaria que alguém lesse para mim Romanos 3, 23 e 25. 25, por favor. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos
sobre a paciência de Deus. Amém. Então, aí fica bem claro que a gente, antes de nos entregarmos a Jesus, a gente estava destituído da glória de Deus. Então, se não fosse o perdão, se não fosse a entrega e o sacrifício de Jesus naquela cruz, nós jamais teríamos um relacionamento com Ele. Nós não teríamos a capacidade de sermos perdoados, porque nós não seríamos dignos de perdão se não fosse o sacrifício de Jesus, né? E o outro item, que é o complementar ao primeiro, diz que Deus nos perdoa através de Jesus. Então, se alguém puder ler, Isaías 53, 5 e 6. Diz assim o texto: mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Amém. Glória a Deus. Então, Jesus é que nos permitiu o perdão e o relacionamento de Deus, né? Também a gente deve perdoar para que Deus nos perdoe. Mateus 6, 14. Esse aqui eu leio. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Então é uma condição, não é um conselho de Deus, é um mandamento. A gente precisa perdoar as ofensas que fizeram a nós para que nós possamos chegar diante de Deus e receber o perdão das nossas ofensas para com Ele, né? Então isso é fundamental. E por último, o perdão é fundamental para os relacionamentos. E não só o relacionamento entre irmãos, né? entre semelhantes, mas para com Deus, como a gente viu, né? Quem pode ler, por favor, Colossenses 3:13? Eu leio. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, alguém tenha motivo de queixa contra outra. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Amém. Então, aí fica muito claro que a gente precisa tomar a nossa cruz, né, e seguir a Cristo. Se Ele perdoou, a gente precisa perdoar também, senão a gente vira só o cristão de vitrine, né? A gente diz que a gente parece que mas acaba não praticando o que realmente Jesus nos ensinou, né? A gente precisa ser os discípulos dele, a gente precisa caminhar como ele caminhou. Então, se ele perdoou, quem somos nós para não perdoar, né? Então, a gente precisa ter sempre isso em mente. E se a maior das ofensas pôde ser perdoada, que foi a que Jesus perdoou, a gente precisa perdoar todas as outras, que eu tenho certeza que são infinitamente menores do que o que Jesus perdoou, né? Pessoal, é isso. Se algum professor quiser comentar, fazer algum adendo, fiquem à vontade. Eu tenho, Gui. Às vezes a gente vê, isso acontece muito, né? A pessoa te ofende e você vê aquele espírito de vingança, sabe? Eu vou pagar na mesma moeda, a pessoa vai ver. E fica arquitetando, bolando as estratégias, e isso vira algo, né? Só que isso, gente, quando a gente é membro do mundo, né? Isso é uma atitude, é uma postura de vingança lá do mundo, né? A minha família passou recentemente aí por uma situação e aí quem está de fora fala, coloca advogado, vamos processar, vamos fazer várias coisas e não sei o quê. Os melhores conselhos, né? E aí, se a gente vai por esses conselhos, ou com essa sede de vingança, ou com essa ânsia de, vamos fazer justiça, tal, a gente acaba alimentando o ódio, a vingança, até assim, a questão da prepotência, de se achar superior à pessoa, enfim. E aí, graças a Deus, né, a gente é guiado pelo Espírito Santo, e aí a gente
parou, pensou, e a gente falou assim, gente, a justiça do homem, ela é muito falha, ela é muito limitada, né? Ela está baseada em leis, às vezes a lei depende muito de uma interpretação, né, favorável, não sei o quê. E aí a gente acaba vendo que a justiça, essa aqui terrena, ela é muito falha, limitada. E, na verdade, o que a gente precisa lembrar sempre é que existe a justiça divina, né? Então, esse desejo, essa vontade de vingança é coisa praticada por aqueles que não conhecem a Cristo, porque quem sabe, quem tem Jesus no coração, quem aceitou Jesus, sabe que na hora certa, no momento certo, nós vamos estar ali na glória e vamos, de certa forma, ser premiados por isso, né? Não premiados no sentido de, nossa, né? Ai, como você é maravilhoso, ai, como você fez obras, ai, como você pregou, enfim. Mas nós estaremos com o maior e o melhor prêmio, que é o quê? Estarmos em comunhão com Deus, né? Ali, face a face, conversando, com uma nova natureza, com um novo corpo, tendo esse relacionamento ali de próximo a Deus, né? Então, essa deve ser a nossa esperança, não aquela pessoa quero que se perca, que perca tudo, que o negócio vá em falha, enfim. Esse é o desejo de pessoas do mundo, gente. Se nós temos uma nova natureza, se nós entendemos a aula do perdão, inclusive, a gente tem que começar a fazer como Jesus e perdoar, né? Praticar o perdão, tanto de liberar quanto ir lá. Não é fácil, gente. Eu falei, já dei 2 testemunhos dessa aula aí. Confesso que eu falei, não foi na hora que eu fui lá, né? Eu falei, olha, eu tive que entender o processo ali, porque senão seria falso, né? Eu entendi que eu necessitava pedir perdão e também ser perdoada, e fez todo sentido ali depois, no momento, e as coisas realmente aconteceram. Então, para a glória de Deus, essas coisas acontecem, e nós temos em Jesus o maior exemplo de perdão e amor aí, né? Amém. Uma certa vez eu estava no boliche e com uns amigos e um deles falou assim, pegou aquela bola pesada, né? E olhou para os pinos e falou assim, ó, lá tá fulano, ciclano, bertano, e foi falando o nome das pessoas e arremessou aquela bola com tanta força, querendo fazer um strike, né? Querendo derrubar todas elas de uma vez só. E o que ocorreu? A bola dele caiu na valeta e passou reto. Parecia que aquele espino estava olhando para ele e rindo dele, né? Aquilo que ele achava que ia destruir virou contra ele, porque ele perdeu a partida por conta de pensar de uma forma ruim. Nós temos que ter um coração de perdão. Cada um de nós, se a gente olhar, examinar a si mesmo e procurar para assim, com quem eu estou com o meu coração amargurado, né? Será que a gente está colocando lá os pinos para derrubar com uma bola pesada? Jesus nos ensina o perdão, né? É dessa forma que a gente tem que agir, né? Se a gente examinar cada um de nós, assim, viu? Quem alguém me fez algo que está me atrapalhando minha vida? Vou ligar para ela, vou conversar com ela, vou pedir perdão, né? Vou liberar perdão, ainda que eu acho que eu tenho razão. É esse o exercício do cristão, né? Porque nós lemos aí atrás, Jesus, viu? Ele perdoou, nós não tínhamos nada, né? E ele, pela graça dele, nos alcançou, nos perdoou e não lembra mais. E às vezes a gente fica remoendo. É preciso exercitar o perdão na nossa vida. Se a gente examinar, será que nós não temos alguém que nós precisamos perdoar? Eu acho que é importante fazer esse exercício e verdadeiramente perdoar, para que aquilo não mais nos incomode, né? Amém. O que a gente tem que sempre lembrar é que a gente, quando se entregou a Cristo, a gente tem a procuração de plenos poderes, né, para Ele. Então, é Ele que age por nós. Então, a palavra diz que a vingança pertence ao Senhor. Então, se a gente for agir como o mundo age, então não há diferença entre nós e o mundo, né? A gente precisa ser o sal da terra, a gente precisa mostrar que através das nossas atitudes Deus perdoa, né? Então, muitas vezes, por uma atitude dessa
que foi citado no testemunho, uma pessoa, de repente, conhece a Cristo, né? E muitas vezes a gente, com essa de ofendido, a gente acaba ensinando o que é mal, dando mau testemunho e acaba tirando a oportunidade da pessoa conhecer a Cristo, né? Não é fácil, nós sabemos, é muito difícil a gente engolir o nosso orgulho, engolir ali o nosso ego, mas se foi o que Jesus fez, a gente precisa fazer e não é uma sugestão, é um mandamento, né? Então, que essa aula sirva de aí um alerta, né? Para a gente fazer um autoexame e se a gente realmente está com dificuldade de perdoar, que a gente peça a Deus que nos tire esse peso do coração e nos ajude a tomar essa atitude, né? Porque muitas vezes a gente fala, eu perdoo, mas a gente sabe que só de boca não serve. A gente precisa realmente nos livrar disso, né? A gente precisa nos livrar e livrar a pessoa também que está envolvida disso tudo. E a vida anda, né? A gente passa para a próxima fase, senão a gente fica patinando ali e a vida não prospera, né? Amém? Posso falar? Posso comentar? Pode sim. Então, como você, a Bárbara, Isaías falou, a gente tem um conceito, assim, diferente, né, do conceito de justiça de Deus. Como a Bárbara falou, já viveu algumas situações que foi difícil perdoar e tal, que se não tivesse a ação do Espírito Santo, porque a gente sem a ação do Espírito Santo, a gente não consegue perdoar. E outra coisa, eu também já passei por muitas situações difíceis, né, quem conhece a minha vida sabe que eu já passei por muitas situações difíceis na minha vida, e que muitas pessoas falam, eu não perdoaria. Só que eu falo assim, a justiça de Deus não é aquela justiça, não, eu quero que vai lá e Deus fulmina aquela pessoa, que Deus acabe com ela. Não, a justiça de Deus, ela pode ser o contrário, como o Guilherme falou, né? Deus pode ir lá transformar aquela pessoa, que aquela pessoa não faça mais o mal que ela fez pra gente, ela não faça para outras pessoas. E a partir do momento que a gente libera perdão, mas libera de fato mesmo, sabe, de coração, com a ação do Espírito Santo, Deus faz justiça e aquela pessoa muda de vida, ela não prejudica mais aquela pessoa e às vezes ela também repara o erro que ela fez pra gente, porque ela sendo cuidada pelo Espírito Santo, sendo o Espírito Santo entrando na vida dela, ela pode até reparar o erro que ela fez com a gente. Isso já aconteceu comigo. Então a gente tem uma definição muito diferente do que é justiça de Deus, da justiça dos homens, né? E quando a gente libera o perdão, Deus é tão maravilhoso que a gente, aquilo lá, como foi comentado aí, né? Aquilo lá não causa mais, não causa mais aquela angústia no coração da gente e não incomoda mais, né? Então, isso é o verdadeiro perdão. E sem a ação do Espírito Santo, a gente não consegue liberar perdão. Amém. João, né, 16:7 fala assim, eu vos afirmo que para o bem de vocês eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá até vocês, mas se eu for, eu enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, justiça e do juízo. Então, não cabe a nós dizer ou apontar, né, de acordo com a nossa justiça tão limitada ou conveniente, muitas vezes, ou até relativa, né? A gente precisa sempre buscar a justiça de Deus. E se Deus ele é perfeito, santo e todo-poderoso, a gente pode confiar nossa justiça nas mãos dele, porque os humilhados serão exaltados, né? No final das contas. Amém? Então, que Amém. nós possamos nos examinar, possamos nos entregar nas mãos de Deus, e se a gente tiver alguma coisa pendente com alguém ou até com Deus, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai revelar e nós vamos sair desse processo muito mais abençoados e com um relacionamento com Deus muito mais saudável, né? Amém. E só antes da gente orar, eu queria deixar um recado para os alunos. Agora, no mês de julho, a gente vai iniciar a nossa Escola Bíblica de Férias. Como vocês sabem, irmãos, a gente não está com a nossa Escola Bíblica presencial. A gente até tinha planejado um evento bem bacana para fazer lá na igreja, mas nós tivemos que adiar, não cancelar. E aí a gente planejou outras coisas e ficou bem legal também. Então, a partir da próxima semana, às terças-feiras, vai ter encontros para a gente debater sobre a temática de bioética na perspectiva cristã.
Então, assim, são posicionamentos que a gente precisa ter diante de alguns assuntos que são muito interessantes e são bastante atuais. Então, nós vamos discutir questões como aborto, infanticídio, a questão ecológica, ambiental, que o cristão tem a ver com tudo isso? Tem, nós temos uma responsabilidade. Nós vamos falar sobre amor próprio, né? O Guilherme falou do egoísmo, né? Dessa coisa do ego, de deixar de lado. E aí, né? O amor próprio, eu tenho que incentivar a me amar ou não? Né? Amor a mais ou a menos? Nós vamos falar sobre suicídio, né? Questões bastante atuais, né, gente? Que a gente tem visto aí acontecendo. E a gente convida vocês, irmão, a participar. Vão ter gente bastante preparada, gabaritada para falar com a gente, trocar uma experiência, e vai ser bem legal. Então, todas as terças-feiras, às 20 horas, no canal do YouTube da igreja, essa aula especial de Escola Bíblica de Férias, tá bom? Só para deixar o convite aí para todos. Amém. Um dos professores pode orar, então, para a gente encerrar? Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por mais este estudo, Senhor, que esse estudo possa ficar, Senhor, no nosso coração, que nós possamos, Senhor, exercitá-lo, Senhor, no nosso dia a dia, porque somente assim, Senhor, somos verdadeiros cristãos, fazendo, Senhor, aquilo que o Senhor fez, perdoando e nos dando, Senhor, a tua graça. Por isso, Deus, nós te pedimos, ajuda, Senhor, teu Santo Espírito, que no momento, Senhor, oportuno, a gente possa estar sempre, Senhor, exercitando, Senhor, o perdão em nossas vidas. Por isso, Deus, nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, professores. Obrigado por vocês terem assistido até aqui. Fiquem com Deus e até a próxima. Amém. Tchau, gente.